Você já percebeu como a confiança em Deus é testada justamente nos momentos em que a vida parece mais frágil? Quando as portas se fecham, quando as respostas não chegam, quando o coração aperta e a sensação é de que você está sozinho, é exatamente aí que a fé precisa ser firme. Esse vídeo vai te mostrar que o apoio do Senhor nunca falha e que cada situação difícil é, na verdade, uma oportunidade para você ver a mão dele agindo de forma poderosa. Talvez você já tenha sentido como se estivesse sendo ignorado por Deus, como se suas orações não passassem do teto. Essa sensação é mais comum do que você imagina, e muitas pessoas vivem com esse peso no coração. Mas o que a palavra nos ensina é que o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Salmo 32, versículo 7. Quando você entende que Ele é quem sustenta seus passos, até mesmo os dias de dor ganham um novo sentido. Você pode pensar que a fé é algo abstrato, mas a fé é vivida no dia a dia. É quando você acorda sem forças, mas decide se levantar. É quando você tem lágrimas nos olhos, mas ainda consegue erguer uma oração. É quando tudo parece perdido, mas você diz: Senhor, eu confio em Ti. A fé não é ausência de luta, mas é justamente o combustível que faz você permanecer quando tudo em volta manda desistir. E saiba, Deus não se agrada da desistência, mas sim do coração que continua confiando mesmo em meio às tempestades. Lembre-se da história de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, injustamente acusado e preso. Humanamente, ele tinha todos os motivos para desistir, mas escolheu acreditar. O resultado foi que o Senhor o colocou como governador do Egito, mostrando que nenhuma dor é desperdiçada quando você decide confiar. A fé transforma prisões em palácios. Talvez a sua prisão hoje não seja de ferro, mas seja emocional. Talvez você esteja preso a lembranças que machucam, a palavras que te feriram, a sentimentos de culpa ou fracasso. Mas a boa notícia é que Deus continua sendo o mesmo e continua libertando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, versículo 31. Essa é uma verdade que precisa estar gravada no seu coração, porque ainda que o mundo diga que você não tem saída, Deus continua escrevendo uma história maior. Nesse vídeo, quero te levar a refletir sobre como a confiança em Deus não é apenas uma escolha de momento, mas um estilo de vida. É entender que quando você se apoia na força dele, até mesmo o inesperado se torna parte do propósito. Você não está aqui por acaso, você não está ouvindo essas palavras por coincidência. Existe uma razão para você estar recebendo essa mensagem agora. E essa razão é que Deus quer renovar sua fé e seu ânimo. Pense na diferença que é caminhar sabendo que o Criador do universo está cuidando de você. Saber que cada lágrima sua é notada, que cada oração sua é ouvida, que cada passo seu está diante do olhar dele. Isso muda a forma como você enfrenta as lutas. Você pode até ser pequeno diante do problema, mas o seu Deus é infinitamente maior do que qualquer dificuldade. E quando você entende isso, o medo perde força, porque a confiança cresce. A vida vai trazer momentos de deserto. O deserto é árido, o deserto é solitário, o deserto é desconfortável. Mas é no deserto que você aprende a depender apenas do Senhor. O povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto, mas foi ali que eles viram o mar se abrir, o pão cair do céu, a água jorrar da rocha. É no deserto que você vê milagres, porque é no deserto que você percebe que não pode contar apenas com suas forças. Eu sei que talvez hoje você esteja em um desses desertos. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez o silêncio de Deus pareça pesado demais. Mas confie, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É como um pai que está preparando algo especial para o filho e por isso pede paciência.
Deus está preparando algo que vai além do que você pode imaginar, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse vídeo é um convite para você não soltar a mão dele. Mesmo que tudo diga para desistir, mesmo que as pessoas não acreditem em você, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, continue confiando. O mesmo Deus que sustentou os profetas, que livrou Davi de Golias, que abriu o mar para Moisés, é o mesmo que está ao seu lado agora. Ele não mudou e a fidelidade dele continua sendo real. Por isso, eu quero te pedir uma coisa especial. Escreva nos comentários a frase: "Eu confio em Deus, mesmo no deserto". Essa declaração vai ser não apenas um ato de fé, mas também um testemunho que pode fortalecer outras pessoas que vão assistir esse vídeo. Quando você aprende a confiar em Deus, descobre que a vida não precisa ser vivida apenas na expectativa daquilo que pode dar errado. Ao contrário, você passa a enxergar possibilidades onde antes só havia limitações. A confiança em Deus não apaga os problemas, mas muda o olhar que você tem sobre eles. É como se os olhos fossem ajustados para perceber que há um caminho além do que parece, que há um propósito mesmo nas situações mais difíceis. Quantas vezes você já olhou para algo e pensou: não tem saída? E depois, de forma inesperada, Deus abriu uma porta? A confiança não é apenas um sentimento, é um posicionamento diante da vida. Quando a palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5, não está falando de uma entrega parcial. Não é dar a Deus apenas o que sobra, mas entregar o todo. É abrir mão do controle e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio que o Senhor sabe. Isso não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Porque enquanto você insiste em carregar tudo sozinho, o peso se torna insuportável. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, descobre que o fardo se torna leve, porque Ele é quem carrega junto com você. É claro que confiar não é fácil. Confiar significa abrir mão de certezas, abandonar atalhos e se manter firme mesmo sem ver a resposta imediata. Muitas vezes você vai se perguntar: será que Deus me esqueceu? Mas a resposta sempre será não. Ele não esquece, Ele não falha, Ele não abandona, Ele é fiel e continua trabalhando nos bastidores da sua vida, mesmo quando você não percebe. Pense em Noé, que construiu a arca em meio à zombaria das pessoas. Foram anos de espera até ver a promessa se cumprir. Aos olhos humanos, parecia loucura, mas ele escolheu confiar. Se ele tivesse desistido, não teria visto a salvação de sua família. A confiança em Deus exige coragem para enfrentar o olhar dos outros e perseverança para continuar, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Você já reparou que os maiores testemunhos vêm de situações onde a lógica dizia que era impossível? É quando o médico diz que não há cura, mas Deus mostra o contrário. É quando as contas não fecham, mas o sustento aparece. É quando uma porta se fecha e outra, inesperada, se abre. É nesses momentos que a confiança em Deus se torna viva e poderosa. E talvez seja justamente essa a sua realidade hoje. Talvez você esteja lidando com situações que parecem maiores do que você. Talvez a ansiedade tente roubar seu sono, a tristeza tente sufocar sua esperança, a dor tente calar sua fé. Mas a palavra garante: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125, versículo 1. Essa promessa não é para alguns, é para todo aquele que escolhe confiar. Esse vídeo é um lembrete de que você não está sozinho. Há milhares de pessoas, assim como você, escolhendo confiar todos os dias, mesmo quando a vida é difícil. Essa é a força da comunidade da fé, saber que não caminhamos isolados, mas unidos pela mesma esperança.
Quando você compartilha sua luta, alguém pode ser fortalecido. Quando você declara sua confiança, outra pessoa pode ser encorajada. E é por isso que agora eu quero te convidar a fazer parte desse movimento de confiança. Se inscreva neste canal, não apenas como quem clica em um botão, mas como quem decide caminhar junto. Cada vídeo é preparado com a intenção de fortalecer a sua fé e de mostrar que há esperança, mesmo quando tudo parece contrário. Aqui você encontra palavras que podem renovar seu ânimo e histórias que podem transformar sua perspectiva. E eu quero pedir uma interação diferente de tudo o que você está acostumado a ver. Em vez de simplesmente curtir ou escrever amém, eu quero que você compartilhe uma palavra que resuma sua fé hoje. Pode ser esperança, coragem, perseverança ou qualquer outra que represente o que você sente nesse momento. Assim, nos comentários, teremos uma corrente de palavras vivas que vão encorajar uns aos outros. Imagine entrar nos comentários e ver dezenas, centenas de palavras de fé, escritas por pessoas que, assim como você, estão escolhendo confiar em Deus. Isso não apenas fortalece você, mas transforma esse espaço em um lugar de apoio, onde cada palavra se torna uma semente de esperança para quem lê. Então faça isso agora. Se inscreva e deixe nos comentários a palavra que melhor traduz sua fé hoje. Tenho certeza que alguém, ao ler a sua palavra, vai se sentir encorajado a continuar confiando também. Você precisa entender que a confiança em Deus não é apenas algo que você pratica nos dias bons, quando tudo está caminhando da forma que você esperava. Ela se revela de forma ainda mais verdadeira justamente nos dias maus, nos dias de incerteza, nos dias em que as notícias não são favoráveis. É nesses momentos que você mostra para si mesmo e para os outros em quem realmente confia. Porque quando tudo vai bem, acreditar parece simples, mas quando as tempestades chegam, é aí que a sua fé é colocada à prova. E é aí também que você descobre que Deus nunca deixou de estar contigo. A confiança é construída pouco a pouco. Você não acorda um dia e simplesmente decide ter uma fé inabalável. É no cotidiano, nas pequenas situações, que essa confiança cresce. Quando você ora antes de uma decisão, quando você agradece pelo alimento, quando você se lembra de agradecer mesmo por um detalhe simples que deu certo. Essa disciplina de enxergar a mão de Deus nos pequenos detalhes é o que te prepara para confiar nele nas grandes batalhas. Muitos pensam que a fé só aparece quando tudo dá errado, mas na verdade a fé é cultivada nas pequenas vitórias de cada dia. É como uma semente plantada. Você precisa regar, cuidar, esperar. O crescimento não é imediato, mas com o tempo você percebe que a árvore está firme e forte. E quando os ventos sopram, ela permanece de pé porque criou raízes profundas. Assim é a confiança em Deus. Ela precisa criar raízes no seu coração, raízes que não se quebram com a primeira dificuldade. Talvez você esteja enfrentando situações que parecem testar até o limite da sua paciência. Pessoas que te decepcionaram, portas que não se abriram, projetos que fracassaram. Tudo isso pode ter feito você questionar se vale a pena continuar confiando. Mas olhe para trás e perceba quantas vezes você achou que não daria certo e Deus provou o contrário. Quantas vezes você pensou que estava sozinho e descobriu que havia alguém orando por você, alguém te estendendo a mão, alguém sendo usado por Deus para te levantar. Isso mostra que Ele continua agindo, mesmo quando você não percebe. O apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, versículo 28. Isso significa que até aquilo que você não entende hoje, lá na frente, vai se encaixar como parte de um plano maior. A confiança em Deus é ter a certeza de que nada é desperdiçado, nem as lágrimas, nem as dores, nem os erros. Tudo pode ser usado por Ele para construir algo maior. É natural que você se sinta cansado em alguns momentos. Afinal,
Você é humano. Não se cobre por achar que precisa ser forte o tempo todo. O próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, orou em angústia e pediu força ao Pai. Isso mostra que a confiança não significa ausência de fragilidade, mas significa levar a fragilidade para as mãos certas. Você pode até se sentir fraco, mas a força de Deus se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. Ao longo da vida, você vai encontrar pessoas que vão rir da sua fé, que vão dizer que confiar em Deus é perda de tempo, que vão te chamar de ingênuo, mas não se deixe abalar. Essas pessoas não conhecem o alívio que você encontra na presença dele, não sabem da paz que excede todo entendimento, não conhecem o descanso que vem quando você entrega seus medos nas mãos de Deus. Quem confia no Senhor não está iludido, está firmado na rocha. Olhe para os Salmos de Davi. Muitos deles foram escritos em meio à perseguição, em meio a fugas, em momentos em que a vida dele corria risco. Mesmo assim, ele declarava: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Essa é a confiança que você também pode ter. Não é que o vale vai desaparecer, mas é que no vale você não está sozinho. Se hoje você sente que a sua fé está pequena, não se desespere. Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá mover montanhas. Isso mostra que não é a quantidade de fé que importa, mas em quem você deposita essa fé. E se você está colocando sua confiança em Deus, saiba que Ele pode pegar a sua fé pequena e fazer coisas extraordinárias através dela. É tempo de você se levantar e decidir: eu vou confiar, independentemente do que eu vejo, independentemente do que sinto, independentemente do que os outros dizem. A confiança em Deus não é baseada nas circunstâncias, mas na certeza de quem Ele é. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amor, Ele é a sua rocha firme em meio às tempestades. Por isso, não permita que a ansiedade ou o medo sejam maiores do que a sua fé. Toda vez que a dúvida bater à porta do seu coração, lembre-se: o mesmo Deus que já cuidou de você antes vai cuidar de novo. O mesmo Deus que te sustentou até aqui vai continuar sustentando. Ele não mudou e o amor dele por você continua sendo o mesmo. Você já percebeu como é fácil confiar em Deus quando a resposta vem rápido? Quando você ora e logo em seguida as coisas se encaixam, o coração se enche de alegria e você até sente que a fé foi recompensada. Mas o verdadeiro desafio é confiar quando a resposta demora, quando o silêncio parece ser a única resposta que você recebe. É nesses períodos de espera que muitos desanimam, porque confundem silêncio com abandono. Só que o silêncio de Deus nunca é descuido, é preparo. Ele está organizando cada detalhe da sua vida de uma forma que você não consegue ver agora, mas que mais tarde vai fazer sentido. A espera sempre foi uma ferramenta poderosa de Deus para ensinar paciência, perseverança e fé. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho, mas não deixou de acreditar. Ana esperou em oração por muitos anos, até segurar Samuel nos braços. Simeão, já em idade avançada, esperou pacientemente até ver com seus próprios olhos a chegada do Messias. A espera nunca é fácil, mas ela sempre revela a grandiosidade de Deus no tempo certo. E talvez esse seja o seu desafio hoje: esperar sem perder a esperança, esperar quando os olhos só veem demora, esperar quando o coração grita por pressa, esperar quando tudo parece parado. A confiança em Deus é testada justamente nesses momentos. Você pode até não entender agora, mas confie, porque Deus não se atrasa. O tempo dele não é o seu tempo, e os planos dele são maiores do que qualquer planejamento humano. É importante que você compreenda. Confiar não significa entender tudo, mas descansar em quem sabe todas as coisas. A mente humana é limitada, mas Deus enxerga o começo, o meio e o fim de toda a história.
Enquanto você enxerga só uma página, ele vê o livro completo. E é por isso que confiar é tão essencial. Porque, ao se entregar, você descansa em quem tem todo o controle. Pense em como seria viver todos os dias carregando sozinho as incertezas, as preocupações, as angústias. O peso seria insuportável. Mas quando você entrega a Deus, descobre que pode caminhar com leveza. Isso não significa que os problemas desaparecem, mas que você não precisa enfrentá-los sozinho. E essa é a grande diferença. Confiar em Deus é compartilhar o peso com aquele que tem forças infinitas. Talvez você esteja passando por uma fase em que nada parece dar certo. As portas se fecham, as pessoas não ajudam e a sensação é de que você está lutando sozinho. Mas saiba, nenhuma lágrima sua é desperdiçada, nenhum clamor seu é ignorado. O salmista escreveu que Deus recolhe cada lágrima em um odre, como se guardasse um tesouro. Salmo 56, versículo 8. Isso mostra que até as suas lágrimas têm valor diante dele. E mesmo que o mundo tente te convencer de que você não vai conseguir, lembre-se, a sua confiança não está nas opiniões, mas no Deus que prometeu nunca te deixar. O apóstolo Paulo declarou: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses 4, versículo 13. Essa não é uma frase de motivação humana, mas uma verdade espiritual. Quando você se apoia em Deus, descobre que a força para continuar vem dele, não de você. A confiança também se manifesta quando você entrega seus planos. Quantas vezes você já traçou caminhos que pareciam perfeitos e de repente tudo mudou? Isso pode ter te frustrado na hora, mas depois, olhando para trás, você percebeu que se tivesse seguido aquele caminho, teria sofrido muito mais. Deus não permite certas coisas porque Ele já viu lá na frente. Por isso, quando Ele fecha uma porta, é porque já tem outra preparada. Muitas vezes, a confiança será sua maior arma contra o desânimo. Você pode até não ter forças para lutar, mas se mantém de pé porque acredita. E essa fé é suficiente para sustentar você até o milagre acontecer. É como andar no escuro segurando a mão de alguém que você confia. Você não vê o caminho, mas sabe que está seguro porque confia em quem guia. E é essa a vida com Deus. Você não precisa ver todas as respostas, não precisa entender cada detalhe, só precisa confiar em quem nunca falhou. Ele é a sua segurança, o seu abrigo, a sua fortaleza. Quando você descansa nessa verdade, descobre que pode viver sem medo, porque sabe que não está sozinho em nenhuma circunstância. Quero que você guarde essa imagem no coração. O seu problema pode parecer uma montanha, mas para Deus é apenas uma pedra no caminho. Ele tem o poder de mover montanhas, de abrir mares, de transformar desertos em jardins. Quando você confia, abre espaço para que Ele faça exatamente isso, o impossível. Por isso, não permita que a dúvida seja mais alta do que a sua fé. Quando os pensamentos negativos vierem, declare as promessas de Deus. Quando o medo tentar dominar, lembre-se de tudo o que Ele já fez por você. E quando a espera parecer longa demais, descanse sabendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Esse vídeo é para lembrar você que a confiança em Deus é a chave para atravessar qualquer deserto. Você pode até não ter respostas agora, mas tem a presença dEle, e isso já é suficiente. Porque quando você tem Deus, você tem tudo o que precisa para vencer. Você já percebeu como a confiança em Deus é como uma âncora que impede sua vida de ser levada pelas ondas da incerteza? O mundo ao seu redor é instável, pessoas mudam, circunstâncias se transformam rapidamente e a sensação de segurança humana pode desaparecer em um piscar de olhos. Mas quando você deposita sua confiança no Senhor, descobre que existe algo firme, imutável e eterno que sustenta cada passo seu. É como estar em alto mar durante uma tempestade e, mesmo assim,
Sentir paz, porque sabe que a âncora está segura no fundo. A vida inevitavelmente vai trazer ventos fortes. Eles aparecem em forma de perdas inesperadas, em notícias que você não gostaria de ouvir, em decepções que vêm de onde você menos espera. Mas é nesses momentos que você precisa se lembrar de que não está navegando sozinho. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16, versículo 33. Essas palavras não foram ditas para te assustar, mas para te fortalecer. Ele já venceu, e por isso você pode confiar que mesmo no meio da dor, a vitória já está garantida. Confiar em Deus também significa aprender a lidar com aquilo que você não pode controlar. Quantas vezes você já se preocupou com situações que estavam completamente fora das suas mãos? A ansiedade muitas vezes é fruto dessa tentativa de controlar tudo, mas confiar é entregar, é abrir mão de segurar as rédeas da vida com tanta força e permitir que o Criador conduza. Isso não significa passividade, mas significa sabedoria para entender que o seu alcance é limitado, enquanto o de Deus é infinito. Pense em quantas situações da sua vida você não conseguiria resolver sozinho, mas, de alguma forma, uma saída apareceu. Isso não é acaso, é cuidado divino. É como se Deus tivesse intervindo silenciosamente, mudando cenários, movendo corações, abrindo portas, até que o impossível se tornasse realidade diante dos seus olhos. A confiança é justamente acreditar que Ele continuará fazendo isso, mesmo quando você não vê como. Mas é claro, a confiança também exige coragem, porque confiar é andar na direção de algo que ainda não está visível. É como Pedro, que ouviu a voz de Jesus chamando e teve que sair do barco para andar sobre as águas. Humanamente, isso era impossível. Mas enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele caminhou sobre o mar. Foi só quando desviou o olhar e começou a dar mais atenção ao vento que afundou. E é exatamente assim com você. Quando mantém o olhar em Deus, você anda sobre situações que seriam impossíveis. Confiar em Deus é também aprender a se lembrar das vitórias passadas. Muitas vezes, no meio da luta, você esquece de tudo o que já viveu com Ele. Mas se parar para pensar, vai perceber que Ele já te sustentou tantas vezes. Ele já abriu portas, já trouxe respostas, já te livrou de perigos que você talvez nem tenha percebido. Cada uma dessas experiências é uma prova de que Ele continua sendo fiel. E se Ele já fez, vai continuar fazendo. Essa lembrança é importante porque o inimigo vai tentar plantar dúvidas. Ele vai sussurrar que você não vai conseguir, que Deus não vai agir, que tudo vai terminar em fracasso. Mas nessas horas, você precisa trazer à memória aquilo que já aconteceu, como Jeremias escreveu. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3, versículo 21. E a sua esperança está justamente no Deus que nunca falhou e nunca vai falhar. Você não pode permitir que o medo tenha a última palavra na sua vida. O medo é um ladrão silencioso que rouba sua paz, sua coragem e sua alegria. Mas a confiança em Deus é a arma contra esse ladrão. Quando o medo tenta dominar, você pode declarar: "Eu não estou sozinho, Deus está comigo." Essa declaração, por si só, já é suficiente para mudar o ambiente do seu coração. Muitas vezes, você vai precisar fazer da confiança uma decisão diária. Não é algo que você sente de forma automática, mas uma escolha constante. Cada manhã, ao acordar, você pode escolher entre viver no medo ou viver na confiança, entre acreditar no caos ou acreditar no cuidado de Deus, entre se entregar ao desespero ou se segurar na esperança. Essa decisão é pessoal, mas quando você escolhe confiar, a paz que excede o entendimento invade seu coração. E não pense que confiar significa não sentir dor. A dor faz parte da jornada humana.
confiar significa acreditar que, mesmo na dor, existe propósito, que o sofrimento pode ser transformado em testemunho, que as lágrimas podem se tornar sementes de esperança, que a fraqueza pode ser usada para revelar a força de Deus. Paulo entendeu isso quando disse: "Quando estou fraco, então sou forte." 2 Coríntios 12, versículo 10. Essa é a essência da confiança. Transformar a vulnerabilidade em vitória por causa da presença de Deus. Você precisa compreender que confiar não é um ato isolado, é um estilo de vida. É um caminhar constante com Deus. É colocar cada decisão, cada sonho, cada preocupação diante dele. É viver com a certeza de que, independentemente do que venha, ele está no controle. Isso traz leveza, porque você não precisa carregar o mundo nas costas. Você só precisa segurar na mão dele e continuar caminhando. Esse vídeo está aqui para te lembrar que a confiança não é algo inalcançável, mas algo que você pode escolher viver hoje. Você não precisa esperar que todas as circunstâncias estejam perfeitas para confiar. Pode confiar agora, exatamente do jeito que está, no meio da luta que você enfrenta. E essa decisão vai mudar não só como você enxerga o presente, mas também como você encara o futuro. Você já percebeu como a confiança em Deus te convida a viver de uma maneira contracultural? O mundo te ensina a depender da sua própria força, da sua capacidade de resolver problemas e de conquistar resultados pelo esforço pessoal. A sociedade valoriza aqueles que parecem autossuficientes, que mostram controle absoluto sobre todas as áreas da vida. Mas quando você escolhe confiar em Deus, você caminha na contramão desse padrão, porque entende que sua força sozinha não é suficiente. Você descobre que a verdadeira segurança não está no que você pode controlar, mas naquele que governa o universo inteiro. Essa postura exige humildade. É reconhecer que, por mais inteligente, dedicado ou estratégico que você seja, sempre haverá situações que fogem ao seu alcance. E é justamente aí que a confiança se torna uma chave. Porque quando você aprende a depender de Deus, você acessa recursos que estão além da sua capacidade natural. Você recebe paz em momentos de caos, coragem em dias de medo e esperança em cenários onde tudo parece impossível. Essa é a grande diferença entre viver confiando em si mesmo e viver confiando em Deus. Quando você se apoia apenas em si, seus limites te cercam. Quando você se apoia em Deus, não há limites para o que Ele pode fazer. Confiar também significa aprender a descansar. Descanso aqui não é inatividade, mas a certeza de que, enquanto você faz a sua parte, Deus faz a dele. Quantas noites você já perdeu pensando em problemas que não poderia resolver naquele momento? Quantas vezes a ansiedade roubou a sua capacidade de viver o presente porque você estava preso no medo do futuro? O descanso em Deus é exatamente a cura para isso. É deitar a cabeça no travesseiro e acreditar que Ele está cuidando, mesmo quando você não consegue enxergar a solução. O salmista escreveu: "Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança." Salmos 4, versículo 8. Essa é a confiança que gera descanso. A certeza de que você não está abandonado. E não pense que confiar é um processo sempre fácil. Muitas vezes, você vai lutar contra a sua própria mente, que insiste em buscar respostas imediatas. Vai lutar contra o ambiente ao seu redor, que pressiona você a tomar decisões precipitadas. Vai lutar contra vozes que dizem que não vale a pena esperar. Mas, em meio a todas essas pressões, a confiança em Deus continua sendo o caminho mais seguro. É como andar por um terreno escuro, guiado apenas pela luz de uma lanterna. Você não vê o caminho inteiro, mas vê o suficiente para dar o próximo passo. Essa é a maneira como Deus trabalha. Ele não revela todo o futuro de uma vez, mas mostra o próximo passo que você precisa dar.
E cada passo de confiança constrói um caminho de fé. É assim que você amadurece espiritualmente, não por ter todas as respostas, mas por aprender a seguir a direção de Deus, mesmo sem entender tudo. O apóstolo Paulo escreveu que andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5, versículo 7. Esse é o estilo de vida do cristão. Viver guiado por aquilo que Deus diz, não apenas pelo que os olhos humanos enxergam. Quando você confia, até as esperas se tornam diferentes. Normalmente, esperar é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. A nossa natureza deseja resultados imediatos, respostas rápidas, soluções instantâneas. Mas a espera em Deus é diferente. Ela não é vazia, é um tempo de preparação. Enquanto você espera, Ele molda seu coração, fortalece sua fé e alinha seus passos ao propósito dele. Talvez você não entenda agora, mas no futuro vai perceber que o tempo de espera foi tão importante quanto a resposta. Você já parou para pensar quantos exemplos de confiança existem na Bíblia? Abraão, por exemplo, recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação quando já não havia condições humanas para isso acontecer. Humanamente, a promessa era impossível, mas ele escolheu confiar. E a fé dele se tornou fundamento para todos os que creem depois. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, mas manteve a confiança de que Deus tinha um propósito. No fim, tudo cooperou para o bem, e ele se tornou governador do Egito. Davi, perseguido por Saul, passou anos fugindo, mas nunca deixou de acreditar que seria rei conforme a promessa. Todos eles viveram a tensão entre a promessa e o cumprimento, mas escolheram confiar no processo. Esses exemplos não estão na Bíblia apenas como histórias antigas, mas como lembretes para você. Eles mostram que confiar não é fácil, mas é possível. Eles provam que Deus honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece contrário. E eles confirmam que a fidelidade de Deus nunca falha. O mesmo Deus que sustentou Abraão, José e Davi é o mesmo que sustenta você hoje. Talvez neste momento você esteja enfrentando algo que parece maior do que você. Talvez uma enfermidade, uma crise financeira, um conflito familiar ou até um vazio interior que você não consegue explicar. A confiança em Deus não nega a realidade, mas te dá coragem para enfrentá-la. Você não precisa fingir que não dói, mas pode declarar que não está sozinho na dor. Pode afirmar que existe um Deus que transforma lágrimas em consolo, fraqueza em força, perdas em novos começos. E é justamente na sua vulnerabilidade que Deus se manifesta com mais intensidade. Quando você admite que não pode sozinho, abre espaço para que Ele se revele. Quando você deixa de tentar controlar tudo, permite que Ele faça muito mais do que você poderia imaginar. Essa rendição não é derrota, é vitória. Porque quando você se entrega ao Senhor, você não perde, você ganha. Você ganha direção, ganha paz, ganha esperança. Essa confiança não se constrói de um dia para o outro, mas é cultivada diariamente. Cada oração feita em sinceridade, cada vez que você abre a Bíblia em busca de resposta, cada momento em que você escolhe obedecer, mesmo sem entender, tudo isso fortalece suas raízes de confiança. Aos poucos, você se torna inabalável. As circunstâncias podem até balançar sua vida, mas não conseguem arrancar sua fé. E quando alguém pergunta como você consegue permanecer firme, você pode responder: é porque confio em Deus. O mundo precisa de pessoas assim, que confiam em Deus não apenas com palavras, mas com atitudes. Pessoas que, mesmo diante de diagnósticos difíceis, continuam acreditando. Que mesmo diante da escassez, continuam sendo generosas. Que mesmo no meio da dor, continuam adorando. Essa é a confiança que impacta, que inspira e que aponta para o céu. Você já percebeu como a confiança em Deus transforma não apenas o seu interior, mas também as suas escolhas práticas? Quando você decide caminhar pela fé,
Suas decisões deixam de ser guiadas apenas pela lógica humana e passam a ser direcionadas pela voz dele. Isso não significa que você abandona a razão ou a responsabilidade, mas que aprende a consultar o Senhor em cada passo, seja ele pequeno ou grande. É quando você começa a perguntar: Deus, isso é o que o Senhor quer para mim, em vez de agir apenas pelo impulso do momento. Essa postura muda completamente sua maneira de viver. Você já deve ter notado como o mundo incentiva decisões rápidas, imediatistas, muitas vezes sem reflexão. Mas confiar em Deus te ensina a esperar pela direção certa, ainda que isso contrarie a pressa que todos ao seu redor parecem ter. A confiança desacelera sua alma e te faz perceber que nem tudo precisa ser decidido agora. Há momentos em que o silêncio e a oração são mais sábios do que qualquer resposta apressada. Essa confiança também te leva a renunciar a algumas coisas. Nem sempre o caminho de Deus é o mais confortável, e talvez você já tenha sentido isso na pele. Existem oportunidades que parecem boas aos olhos humanos, mas que, no fundo, não te levam para onde Deus deseja. E nesses momentos, confiar é escolher abrir mão do que parece vantajoso para segurar firme naquilo que é eterno. É como se você tivesse que soltar algo que brilha muito, mas que não tem valor real, para receber algo de verdadeiro valor das mãos do Senhor. Essa é uma prova de confiança que poucos estão dispostos a viver, mas que gera recompensas imensuráveis. A confiança também molda sua maneira de enxergar as perdas. Quando algo foge do seu controle, quando um sonho se despede ou uma porta se fecha, a tendência natural é se frustrar, se revoltar ou até desistir. Mas quando você aprende a confiar em Deus, você entende que até as perdas têm um propósito. Pode ser que Ele esteja livrando você de algo que mais à frente traria dor. Pode ser que Ele esteja redirecionando sua vida para algo que você ainda não enxerga. Pode ser que Ele esteja apenas te ensinando a depender mais dEle. Em qualquer cenário, a confiança é o que te impede de afundar na tristeza e te permite ver a mão dEle mesmo nos momentos difíceis. É nesse ponto que a sua fé começa a brilhar diante das pessoas ao seu redor. Porque não há nada mais impactante do que alguém que confia em Deus de verdade. Quando o mundo esperava ver você desesperado, você permanece em paz. Quando todos pensam que você vai desistir, você continua firme. Essa postura não passa despercebida. Ela chama a atenção, inspira e até leva outras pessoas a se aproximarem de Deus. A sua confiança se torna um testemunho vivo, muito mais poderoso do que palavras isoladas poderiam transmitir. E não se engane, a confiança não significa que você nunca vai sentir medo. O medo é uma emoção natural. Mas a confiança em Deus é a decisão de não permitir que o medo dite seus passos. É quando você sente o coração acelerado, mas escolhe dizer: eu não vou recuar, porque sei em quem tenho crido. É quando você lembra que, como está escrito em Isaías 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo não promete ausência de medo, mas garante presença de Deus. Talvez você se pergunte: como posso aumentar minha confiança em Deus no dia a dia? A resposta não está em grandes gestos, mas em pequenas escolhas constantes. Cada vez que você lê a palavra e escolhe acreditar no que está escrito, sua confiança cresce. Cada vez que você ora e entrega sua preocupação a Deus, sua confiança se fortalece. Cada vez que você obedece mesmo sem compreender tudo, sua confiança se aprofunda. É como um músculo. Quanto mais você pratica, mais forte ele fica. E há algo ainda mais poderoso. Quando você se lembra das experiências passadas. Quantas vezes Deus já cuidou de você quando parecia não haver saída? Quantas portas se abriram quando você menos esperava?
Quantas respostas vieram em momentos que pareciam impossíveis? Essas memórias não são acasos, são testemunhos da fidelidade dele. E cada lembrança serve para te lembrar que se Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje e também fará amanhã. Confiar em Deus também significa aprender a celebrar pequenas vitórias. Às vezes, você espera por algo grandioso e não percebe os sinais diários de cuidado divino. Uma palavra de consolo que chegou no momento certo, uma necessidade suprida de forma inesperada, uma situação complicada que se resolveu aos poucos. Tudo isso são provas de que Deus está ao seu lado. Quando você aprende a reconhecer esses detalhes, sua confiança cresce, porque percebe que Ele nunca te deixou sozinho. Outro aspecto fundamental é que a confiança em Deus não se resume a você. Ela impacta sua família, seus amigos e até aqueles que observam sua vida à distância. Quando você mantém a calma diante de crises, transmite segurança para quem está ao seu redor. Quando você compartilha sua fé, inspira outras pessoas a confiar também. Sua confiança pode ser o ponto de partida para alguém conhecer a Deus de forma pessoal. E é importante lembrar que confiar não é se conformar com o sofrimento, mas acreditar que existe um propósito maior. A confiança não te paralisa, mas te dá forças para continuar lutando com esperança. É como estar no meio de uma tempestade, mas acreditar que o barco não vai afundar porque Jesus está nele com você. Essa certeza não elimina as ondas, mas garante que você chegará ao destino seguro. Portanto, quando você pensar em desistir, lembre-se, confiar em Deus nunca é um desperdício. Cada lágrima derramada diante dele é guardada. Cada oração feita em silêncio é ouvida. Cada passo de fé dado na escuridão é visto. Nada se perde quando é depositado nas mãos de Deus. Você chegou até aqui e já percebeu que confiar em Deus não é algo que acontece de forma automática, mas é uma escolha diária. Cada passo que você dá na direção da fé, mesmo sem entender tudo, fortalece sua confiança e transforma sua vida. Você já entendeu que confiar não é ausência de dificuldades, mas a certeza de que, mesmo diante delas, você não está sozinho. A presença de Deus é constante, e Ele continua agindo em detalhes que você talvez ainda não enxergue. Pense em quantas vezes você olhou para situações impossíveis e se surpreendeu com a maneira como Deus agiu. Talvez tenha sido em momentos em que parecia não haver saída, ou quando uma porta se fechou de repente, mas outra, inesperada, se abriu. Cada experiência como essa constrói sua fé e fortalece a certeza de que Ele é fiel. E se Ele foi fiel no passado, Ele continuará sendo no presente e no futuro. Confiar em Deus também significa viver com liberdade. Quando você entrega a Ele seus medos, suas ansiedades, suas dúvidas e até seus planos, você descobre uma paz que não pode ser comprada. O coração se acalma, a mente se clareia e a vida ganha um novo sentido. Isso não quer dizer que todos os problemas desaparecem, mas que você passa a caminhar com leveza, sabendo que a força para superar cada desafio vem dele e não apenas de você. É por isso que este vídeo existe, para lembrar você de que a confiança é o caminho para viver com propósito, mesmo quando a vida parece imprevisível. Cada palavra aqui é um convite para que você escolha diariamente acreditar, esperar e entregar-se à direção divina. Você não precisa ter todas as respostas, mas pode descansar na certeza de que Deus tem o controle. Agora quero falar de algo especial com você. A comunidade que estamos construindo aqui não é apenas um espaço de vídeos, mas de apoio, troca e crescimento. Cada história compartilhada, cada palavra de fé, cada testemunho publicado nos comentários faz com que todos nós nos fortaleçamos. Por isso, eu quero te convidar de maneira diferente.
Se inscreva no canal não apenas para receber vídeos, mas para fazer parte de uma rede de pessoas que escolhem confiar todos os dias. Aqui, sua experiência tem valor, sua palavra é ouvida e sua fé inspira outros a não desistirem. E falando em interação, quero propor algo novo. Nos comentários, conte brevemente uma experiência em que a confiança em Deus transformou sua vida ou trouxe esperança em um momento difícil. Pode ser algo pequeno, algo simples, mas verdadeiro. Sua história pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Diferente de um comentário genérico, essa é uma oportunidade de tocar corações e fortalecer a fé de pessoas que talvez estejam passando por situações semelhantes à sua. Além disso, quero que você reflita sobre o que aprendeu com este vídeo. Talvez tenha sido uma nova maneira de olhar para a espera, uma perspectiva sobre a perseverança ou um incentivo para confiar mesmo quando tudo parece parado. Compartilhe também isso, porque cada aprendizado pode ser uma semente de esperança para quem lê. E claro, se inscreva no canal, mas não de forma automática ou mecânica. Faça porque você quer estar conectado a uma fonte de inspiração diária, a vídeos que fortalecem sua fé e a uma comunidade que caminha junto com você. Aqui não é apenas sobre assistir, é sobre viver a fé de forma prática, concreta e inspiradora. Nunca se esqueça, confiar em Deus não é apenas uma ação isolada, é um estilo de vida. É o que faz você se levantar quando tudo parece desmoronar, é o que faz você olhar para frente com esperança, é o que transforma lágrimas em testemunho e desafios em oportunidades de crescimento espiritual. Você tem dentro de si a capacidade de influenciar outros com sua confiança. Cada decisão de confiar, cada momento em que você entrega seus problemas a Deus, cada história que você compartilha, tudo isso tem o poder de inspirar alguém que precisa ouvir exatamente isso. Por isso, a sua participação não é apenas bem-vinda, ela é essencial para que essa comunidade cresça e se fortaleça. Neste vídeo, você aprendeu que a confiança não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. Você viu que confiar é escolher a fé em meio à dúvida, a esperança em meio à incerteza, a coragem em meio ao medo. E que, mesmo quando as respostas não chegam no tempo que você deseja, Ele continua fiel e trabalhando. Então, antes de encerrar, quero fazer um pedido caloroso e acolhedor. Inscreva-se no canal, compartilhe sua história nos comentários, conte o que aprendeu e como se sentiu durante este vídeo. Faça isso como um gesto de fé, como uma maneira de fortalecer a si mesmo e aos outros. Sua participação tem valor imenso e sua história pode transformar vidas. Lembre-se, você não está sozinho. Cada passo que você dá com fé é acompanhado pelo amor de Deus. E cada experiência que você compartilha fortalece a comunidade e espalha a esperança. Que este vídeo seja apenas um ponto de partida para uma vida cheia de confiança, coragem e fé. A sua jornada de confiança não termina aqui. Continue orando, continue acreditando, continue caminhando com Deus. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é amor e Ele está sempre com você. E assim, com a certeza de que você pode confiar em Deus em qualquer situação, encerramos este vídeo. Que sua fé seja fortalecida, que sua esperança seja renovada e que sua vida seja transformada pela confiança em quem nunca falha.